Hoje você verá como a inconstância de fé do homem pode fazer com que ele caia, e mesmo depois de caído, você vai ver como a misericórdia de Deus vem prontamente para alcançar novamente e colocar nos trilhos. Amém? Eu sou o pastor Rivaldi, estou por aqui mais uma vez para deixar uma mensagem do Senhor para o seu coração. E logo no final desse vídeo, eu quero estar junto com você, orando, clamando a Deus para que Deus nos estabilize na nossa fé, que a nossa inconstância venha cair por terra e que possamos ser mais persistentes, mais resilientes na presença de Deus. Amém? Antes de começar esse vídeo, eu peço tradicionalmente que você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, clique ali naquele botãozinho vermelho ali, depois no sininho para receber as notificações. Comente, compartilhe, tá? Faça seu pedido de oração também. Quero deixar também o link do Termômetro Cristão, um livro que está transformando vidas, E ali você pode já adquiri-lo em forma de e-book, tá? Vou deixar o link para você. E acesse também o blog do Pastor Rivaldi, pastorrivaldi.com.br, para você acessar artigos edificadores para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas vamos direto para o vídeo então. E a palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo 30, que diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aqui nós estamos falando de uma história em que Jesus anda sobre as águas, está ali em Mateus. É uma história fantástica, vale a pena você ler aí na sua Bíblia. Começa no versículo 22 e termina lá no 33. O que acontece nessa passagem? Jesus, ele despede a multidão, ele coloca os discípulos num barco e fala: pode seguir lá para o outro lado que logo eu alcanço vocês. E ele sai dali e ele vai orar, Ele fica num momento ali orando e depois, logo após, ele começa a caminhar sobre as águas, A palavra de Deus diz que já era quarta vigília da noite, já era muito tarde, e ele começa a andar sobre as águas. E ali ele vai andando, E a palavra do Senhor diz que bem no meio do mar tem uma ventania muito grande, uma tempestade muito instável, o barco, e os discípulos estavam todos com muito medo, Aqui vai a primeira chave para você na palavra do dia de hoje. Quando Jesus ordena algo para a sua vida, não significa que vai ser uma viagem tranquila, mas significa que você vai passar para o outro lado. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Nem tudo significa flores, mas o final do processo chama-se vitória. O final do processo chama-se propósito adquirido, vencido, porque o Senhor é grande sobre nossas vidas. Eu quero deixar um contexto aqui dessa passagem, Essa passagem que ela é sobrenaturalmente maravilhosa sobre nossas vidas, e a gente vê que Jesus, ele ordena, que os discípulos passem para o outro lado. E mesmo sem entender as coisas, todos eles subiram naquele barco e foram, e obedeceram a Deus, porque eles usaram a obediência, Obediência que, como eu disse, não vai evitar dificuldades, vai ter dificuldades, mas obediência é um princípio para aquela pessoa que está junto com Deus. Outro princípio dessa passagem muito importante que a gente vai estar desenrolando aqui para você nesse vídeo é a oração de Jesus. A palavra de Deus diz que ele saiu e ficou sozinho orando. O que significa isso? Isso significa intimidade com Deus, A intimidade com Deus, ela é essencial para você vencer todos os desafios da vida. Tem pessoas que não conseguem fazer uma oração de 5 minutos e quer uma intimidade, Nós precisamos colocar dentro da nossa cabeça que a intimidade, ela vem com oração, ela vem com separação,
que vem com esvaziamento de mente. Tira aí as suas coisas, aquele pensamento acelerado, vai se acalmando e vai conversando com Deus. Fala, Senhor, eu preciso entrar num estágio onde fique somente eu e eu para a gente conversar. Eu estou muito tribulado, eu quero entrar na sua presença. E isso é uma guerra que é você que tem que travar. Tem pessoas que falam assim, eu quero que Deus me acalma para que eu possa falar com Ele. Não, isso é uma guerra sua. Amém? E Jesus nos ensina aqui. Outra circunstância maravilhosa dessa passagem é esse caminhar sobre as águas, né? E a gente vê ali que Pedro, ele desafia Jesus quando ele vê, né? A palavra de Deus diz que ele está chegando, todos pensam que é um fantasma, né? Porque era à noite, ele estava andando sobre as águas. Jesus fala, calma, sou eu. E Pedro disse, ao Senhor, faça com que eu ande, que eu te encontre nas águas. Jesus fala, vem. E o Pedro era ousado, né? E ele começa a andar realmente sobre as águas. Só que aí, o que acontece? Ele usa essa fé, né? Essa fé que te capacita para fazer os impossíveis, mas aí diante do vento, né? Ele começa a sentir o vento. Ele vê o mestre na frente dele, mas de uma forma ou de outra, a mente dele é levada pelo medo humano. E aí ele começa a olhar e ver o vento, e ver as circunstâncias de medo, que trazem medo para ele. E aí aquilo entrou o pânico e insegurança, né? Quando você tem medo, quando você sai assim do foco de Jesus, você pode passar pelo medo e pelo pânico, né? Quantas pessoas têm síndrome do pânico? Quantas pessoas estão inseguras para fazer alguma coisa? Quantas pessoas estão tomando remédios controlados? E o Senhor, Ele está aqui nesse vídeo junto com você para dizer que se você colocar Ele no foco, tudo vai bem, porque Jesus é maravilhoso. E olha só, Pedro, ele diante de tudo isso, ele começa a afundar, porque quando você tira Jesus do foco, você afunda. Você afunda nas suas emoções, você afunda realmente na sua vida mental, espiritual, profissional, porque você está olhando para outras coisas. E diante daquele afundar que ele estava ali, ele clamou. Aí vem o clamor, né, que é um clamor sincero, um clamor de desespero, um clamor por libertação. Me ajuda, porque a fé dele estava vacilando, né? Então o que acontece? Jesus, a palavra diz que Jesus imediatamente o segurou pela mão e levantou. Ou seja, mesmo afundando, Jesus está sempre pertinho para nos trazer novamente a vida. Então, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha machucado, mesmo que você tenha errado ao longo da sua história, e o inimigo esteja falando no seu coração que não dá mais, que você é uma vergonha, eu quero dizer para você que Deus tem ainda grande misericórdia sobre a sua vida. Deus quer te tocar, quer segurar você pela mão e trazer novamente para a tona. Outra coisa maravilhosa desse versículo é quando Jesus ele entra no barco e ele acalma a tempestade, né? Imagina um Deus que chega para uma ventania, né? Imagina os desastres naturais, ele estende a mão e fala, acalma-te. Ele manda o mar se acalmar, manda o vento se calar, e aí os discípulos começam a adorá-lo e dizer que realmente ele é o Filho de Deus. Eu quero deixar essa mensagem para você de confiança, que você entenda que ele é realmente o Filho de Deus, que ele, apesar dos seus erros, apesar dos seus pensamentos, apesar da inconstância de fé, ele quer segurar na sua mão novamente. É com essa mensagem que eu quero orar junto com você nesse momento. Quero orar e clamar a Deus pela sua paz, pela sua alegria, pela sua comunhão e pela sua intimidade com Deus. Amém? Oremos. Querido e amado Deus, eu quero colocar seus filhos nas suas mãos nesse momento, ó Pai. Nós estamos orando juntos, Senhor. Orando juntos, ó Pai, e clamando assim a Ti, Senhor, por estabilidade emocional.
que toda inconstância caia por terra, que toda mentira caia por terra, que toda palavra dizendo que o seu filho e a sua filha não tem mais jeito, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, nós vemos através da tua palavra que o Senhor Jesus sempre está do nosso lado, sempre está ali com a mão estendida, pronto para nos reerguer de novo. Pai, mostra isso para o seu filho e para a sua filha. Nós clamamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, portas abertas, mas principalmente as portas espirituais. Senhor, que o seu filho e a sua filha possam te enxergar como Deus da vida deles, Pai. Assim nós oramos, nós cremos, nós confiamos e nós somos gratos em nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar, te fortalecer e derramar sobre a sua vida as ricas bênçãos do Senhor. Mas lembre-se, não pode tirar o foco de Jesus. Não tira o foco dele, porque só ele vai nos trazer essa vida eterna. Amém? Grande abraço, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.